Nós vamos fazer agora, aos companheiros que nos acompanham de forma presencial e aos amigos e amigas que nos acompanham pela internet, a continuidade da 41ª Cores, Confraternização Regional de Entidades Espíritas aqui em Cachoeira Dourada, Goiás, com o tema Fora da Educação Não Há Regeneração, feito por Robson Gonçalves, da cidade de São Simão. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu agradeço a presença de cada um nessa tarde de sábado, nesse que é o 41º Cores, Confraternização Regional das Entidades Espíritas. O ano passado eu já estive em Itumbiara, no 40º Cores, achei uma maravilha e nesse eu tive a alegria de receber o convite através da Sóstana, através da Juca, de toda a organização, do evento. Evento esse que imaginamos que a sua dimensão, às vezes até desconhecemos, no que diz respeito ao refrigério que leva aos corações. Então, por mais que a gente imagina que nós tenhamos assim a noção do alcance aonde pode chegar esses estudos, na realidade a gente nunca consegue, porque o alcance ele pode ir muito além daquilo que a gente imagina. Esse tema, ele me fez refletir bastante sobre a minha própria história, sobre a minha própria trajetória de vida e de como que a educação, ela pode moldar, ela pode alterar rotas, melhorar vidas e modificar histórias. Eu nasci na cidade de São Simão, uma cidade pequena, de mais ou menos uns 20 mil habitantes, em uma comunidade muito simples, uma comunidade carente de recursos e também em uma família simples, também carente de recursos. E desde cedo eu pude presenciar, observar o quanto que a educação ela pode realmente transformar a vida das pessoas. Colegas, amigos de infância, que escolheram outros caminhos que não da evangelização, que escolheram outros caminhos que não de Jesus, hoje percebemos que amargam resultado de suas próprias escolhas. E aí a gente percebe o quanto que é maravilhoso a gente receber da nossa família, receber das pessoas que tinham a nossa tutela, essa base em Cristo. O quanto que isso é valioso para a gente. Eu não sei dizer ao certo se eu estou assim cumprindo tudo aquilo que foi programado. Acho que ninguém sabe, se a gente está cumprindo tudo aquilo que a gente programou. Mas eu tenho a certeza de que com o respaldo que eu recebi, com a educação que os meus pais, minha avó me deram, com certeza eu estou muito melhor de que se eu não tivesse recebido. Com certeza. E olha o tema que foi proposto. Esse tema me deixou, assim, de certa forma, muita vontade para falar, porque, enquanto professor, falar, por exemplo, da educação, falar do papel da educação nesse processo de regeneração, é para mim um tema que me deixa um pouco confortável, porque eu sou professor da rede pública da minha cidade, eu trabalho com crianças e adolescentes, e no momento faço parte da coordenação pedagógica do Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano.
Então eu lido com crianças aí de 11 anos até 14, 15 anos de idade. Além disso, também já há alguns anos que faço parte do corpo de trabalho do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá da nossa cidade. Então foi um tema que me deixa um pouco à vontade para a gente poder comentar, né? Fora da educação não há regeneração. Nós devemos refletir primeiro sobre esse significado de regeneração, essa sonhada regeneração que a gente fala. Quando a gente fala dos mundos regeneradores, vem para a gente, no item 17, de há muitas moradas na casa de meu pai, capítulo 3. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz, o descanso, acabando por depurar-se. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Então, nós devemos entender que a alma que se encontra aqui, já arrependida dos equívocos do passado, encontra-se mais disposta ao bem, já que não carregam em si os pesos intensos do remorso, das dores, e estão mais cientes das leis de causa e efeito. Mas a gente precisa entender que o mundo de regeneração ainda não se trata de mundos felizes. Então, muitas vezes a gente vê irmãos imaginando que o mundo de regeneração dando as características do mundo feliz. E aí a gente precisa entender uma coisa: do mesmo jeito que nós hoje, ainda num planeta de provas e expiações, nós tivemos o estágio inicial, o estágio mediano e o estágio final. No mundo de regeneração será da mesma maneira. O espírito, terá, durante as diversas migrações, diversas reencarnações, ele vai ter a oportunidade de depurar-se, com a diferença de que agora ele está mais disposto ao bem, com a diferença de que agora as leis morais estão mais vivas no seu coração, e de que os interesses da coletividade estão na frente dos interesses individuais. Mas não espere ainda que o início dessa regeneração seja de extrema felicidade, de felicidade plena. Tendo essa noção de regeneração, o caminho que nós temos para alcançar esse intento, para alcançar esse objetivo, é educar-se. Mas a educação, a gente costuma às vezes dizer, ao mesmo tempo que ela é terra de ninguém, ela é terra de todo mundo. Porque todo mundo dá um pouquinho de contribuição na educação. Então a gente fala, por exemplo, de educação no trânsito. Quando, por exemplo, a gente tem muitos problemas de violência no trânsito, eles levam esses projetos para dentro das escolas, para a mídia, para tentar fazer com que melhore a conduta no trânsito. Então, educação no trânsito. Nós temos também a educação ambiental, também com a mesma preocupação da reeducação com a qualidade, por exemplo, do ar no nosso planeta, com a poluição, com a ação antrópica, quando ela se torna bastante nociva. Então, também se criam políticas públicas de educação ambiental. E assim, sucessivamente, a educação financeira, educação sexual. Então, a gente nota que todas essas necessidades de adequações
passa pela urgência de uma reforma. E a educação é isso, ela é uma reforma. Então nós poderíamos dizer, o que seria então educação? A gente poderia dizer que educação, para Platão, é a arte de converter o ser humano ao bem. A arte de converter o ser humano ao bem. Já para Kardec, que também foi educador, seria promover a mudança de hábitos, promovendo moralmente a pessoa. Mudança de hábitos. E Kardec nos deixa também, na questão 685A do Livro dos Espíritos, a frase de que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Será que nós temos esses hábitos adquiridos prontos para um planeta de regeneração? Não precisa nem responder, nós estamos no caminho, né? Essas definições, tanto de Platão quanto de Kardec, nos conduz a gente pensar no homem de bem. E aí eu peço desculpa para fazer aqui uma pequena leitura que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ficar tranquilo, eu não vou ler todos os itens, porque é um pouco extenso, né? Mas aqui eu enumerei algumas coisas, ou seja, eu fiz um resumo do resumo, né? Um resumo do resumo, em relação ao homem de bem. Capítulo 17, o item é o item 3. E aí ele fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Ele fala que o homem de bem sabe que todas as vicissitudes, as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem reclamar. Faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raça, sem distinção de crenças, pois considera todos os homens como seus irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Não tem raiva, não tem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. É indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. E recorda a fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente para combatê-las. Não se envaidece nem de sua fortuna e nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo aquilo que lhe foi dado pode ser tirado. Usa dos seus bens, mas não abusa. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus irmãos e sabe que todos são iguais perante a Deus. E quando subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e assume
com escrúpulo dever de cumpri-los, conscientemente. E aí chega a hora que o resumo do resumo, ele dá uma certa sacudida na gente quando fala o seguinte: o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que seus direitos fossem respeitados. E isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Olha só, isso não é todas as qualidades que resumem um homem de bem. Olha só o tanto de coisa que eu li, que já é um resumo, que eu fiz um resumo aqui, né? E aí no final ele fala que não são todas as qualidades do homem de bem. Mas quem quiser ser um homem de bem, tem que seguir por esse caminho. Então, por isso que eu falei para vocês anteriormente, de que nós não devemos pensar, por exemplo, de que, nossa, mas eu estou muito distante ainda de ser um homem de bem. Porque se a gente olhar por essa lista, a gente às vezes até desanima. Mas nós estamos no caminho. O fato de ter tantas pessoas aqui numa tarde de sábado, pessoas que saíram de suas cidades e que estão aqui, né, para procurar aprender, ouvir, partilhar um pouquinho daquilo, um pouquinho do Evangelho de Cristo, significa que a gente está nesse caminho, que a gente está nessa busca. Essa definição, então, ela mostra para a gente o objetivo a ser alcançado. Não significa que nós já temos essas qualidades, mas assim como a semente, nós temos as potencialidades, que estão ainda em estado latente, mas que a gente pode desenvolver. Nós temos uma certa dificuldade de definir o termo educação, porque a palavra educação, o próprio conceito dela, a etimologia da palavra, ela tem duas raízes. Ela tem a primeira, educare, latim, né? Educare, que quer dizer criar, alimentar, e também educere, que seria direção para fora. Essas duas definições, embora elas sejam contrárias, embora elas sejam distintas, opostas, elas se complementam. Vamos entender o porquê. Vamos dar um exemplo aqui do primeiro exemplo, que é o educare, que seria alimentar. O que seria alimentar? Vamos imaginar aquele aluno que senta no banco da escola e que ele vai ser um depósito de informação, não de conhecimento, porque informação não é conhecimento. Depósito de informação. Então vai ser despejado sobre ele um conjunto de informações e ele não tem o direito de questioná-las, não tem direito de desenvolver o pensamento crítico. Qual que vai ser o desenvolvimento desse ser? Bastante falho, não é? Bastante falho. Mas e se também for o contrário? Porque o pensamento aqui do Educere, ele quer dizer que nós temos em nós tudo aquilo que a gente precisa, que nós não precisamos do ambiente externo, que nós apenas já temos em nós e que não precisa de um esforço, não precisa de muito esforço para a gente descobrir as verdades da vida. Até certo ponto, há uma razão, porque assim como uma semente, nós temos as potencialidades para nos tornarmos seres perfeitos e felizes. Mas nós precisamos sim dos estímulos, porque a semente não precisa dos estímulos. Quais são os estímulos que a semente precisa para poder, né, germinar? Ela falou ali, precisa do sol, né, a luz solar, o calor, né? O que mais? Ela vai precisar da água, né, a umidade, vai precisar do meio, né, o solo, e isso vai fazer, e ainda tem as condições climáticas para que ela possa se desenvolver, crescer e gerar frutos.
E o ser humano? Quais seriam os estímulos que o ser humano precisa para também despertar, crescer e dar bons frutos? Educação. A educação. O contato em sociedade, com a família, com os educadores, com os evangelizadores. Tudo isso são estímulos que fazem ele despertar o potencial que ele tem dentro de si mesmo. Mas, entendido isso, e concordando com os nomes que a gente falou, de Platão, Kardec, e também de Pestalozzi, nós não podemos esquecer de Pestalozzi, porque Kardec era discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi nos dizia o seguinte, que o processo educativo deveria englobar 3 dimensões humanas, que ele identifica como cabeça, mão e coração. Cabeça, mão e coração. E o objetivo final desse aprendizado seria também uma formação igualmente tripla, que seria desenvolvimento intelectual, físico e moral. Desenvolvimento intelectual, físico e moral. E qual seria a idade aonde a gente poderia colocar isso em prática de maneira melhor, de maneira mais assertiva? Alguém tem uma ideia? Qual a fase? A infância, especialmente do 0 aos 7 anos de idade. Especialmente do 0 aos 7 anos de idade. E o que nos diz a doutrina espírita sobre isso? A doutrina espírita vai colocar para a gente 3 fases na educação do espírito, isso sobre a ótica espírita. O ato da concepção, aonde ali já existe a ligação de um espírito ao feto em formação, né? E aí a gente lembra de todo aquele processo que foi falado aqui anteriormente, do espírito, né, que pede uma oportunidade, de que há todo um planejamento reencarnatório, não nasce no lar errado, não nasce com a família errada, onde é feito um planejamento minucioso da escolha dos pais, de todo o ambiente onde esse ser vai viver, e então ele encarna e começa a sua jornada. Depois, até os 7 anos de idade, do 0 até os 7 anos de idade, por habitar num corpo ainda frágil e em desenvolvimento, esse corpo pode dar as condições desse espírito se modificar com mais facilidade. Pode ajudar, né, na reforma desse espírito reencarnante. E há uma pergunta no Livro dos Espíritos, 383, aonde Kardec pergunta aos espíritos qual é para o espírito a necessidade de passar pela infância. E aí Kardec recebe a resposta dos espíritos superiores, de que encarnando-se com o objetivo de aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar-se. E ele continua, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As imperfeições, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. E aí, em nota, José Herculano Pires ainda nos diz que o Espiritismo vem abrir um novo capítulo da pedagogia infantil, da psicologia infantil e da pedagogia,
mostrando a importância da educação da criança, não apenas para essa vida, não apenas para essa vida, mas para a própria evolução espiritual. Se nós sabemos, enquanto espíritas, que é nessa fase que o espírito está mais acessível a novos conhecimentos, a um novo conceito moral, qual que tem sido o papel, por exemplo, das famílias? Tem, por exemplo, feito um bom papel em aproveitar essa fase que o espírito está aberto à evangelização? Nem sempre. Nem sempre. Porque a gente nota, por exemplo, de que do 0 aos 7 anos, eles ainda estando naquela fase dos porquês, perguntando tudo, nem sempre nós damos a devida atenção que precisamos dar às nossas crianças. Seria tão bom se cada pai, se cada mãe soubesse e colocasse em prática tudo aquilo que a psicologia, a pedagogia e a educação espírita pode proporcionar a essa criança. Iriam colher maravilhas, felicidades mais tarde. E depois dos 7 anos? Depois dos 7 anos, o espírito readquire a personalidade que lhe é própria. E aí fala que torna mais difícil a educação do espírito. Isso é o que diz aqui, né? Que Kardec nos disse, que após os 7 anos, ele readquire a própria personalidade, tornando mais difícil a modificação do caráter. A gente pensa, a gente lembra de que aquela ideia de que aparentemente a gente encarna, vem na frente e deixa a bagagem para trás. Por quê? Porque quando nasce, tem aquela aparente angelitude, né? A gente olha e pensa, nossa, que anjinho, que coisa mais linda. E quando vai passando depois dos 7 anos, especialmente na adolescência, essa bagagem que deixou para trás chega. E aí alguns pais se assustam quando vê, por exemplo, o comportamento daquele ser angelical, parece que mudou radicalmente. Mas é porque agora, com um corpo já adaptado, né, com um corpo já mais preparado, ele recebe, né, a sua bagagem espiritual, tudo aquilo que é próprio dele. E aí ele vai entrar naquele confronto. Eu vou ser agora aquele homem velho que eu era anteriormente, ou eu vou usar o conhecimento que os meus pais me deram agora, de novo. E aí então vai ser questões de escolha. Depois, a gente precisa pensar também de que nem todo mundo é espírita. No meu caso, na escola, não tem como eu chegar para o pai e falar para ele, olha, Kardec falava que até os 7 anos, não tem como. Então eu não posso recorrer lá na escola de falar do Kardec. Mas eu posso recorrer a Jean Piaget, né? Eu posso falar, por exemplo, da ciência. E Jean Piaget, quem foi Piaget? Foi um psicólogo suíço. Ele nasceu em 1896, desencarnou em 1980, ou seja, logo ali, 1980, e ele trouxe importantes contribuições para a pedagogia. Ele era professor de psicologia na Universidade de Genebra, trabalhou lá de 1929 a 1954. E olha o que ele fala dos desenvolvimentos, das fases do desenvolvimento infantil. Ele divide em 4 fases, e eu queria aqui que vocês fizessem uma análise daquilo que a gente falou da ótica espírita.
Então nós vamos pegar a primeira fase, sensório-motor, que vai dos 0 anos até os 2 anos de idade. Nessa fase, ele começa a ter consciência do próprio corpo. Já notaram que a criancinha até 2 anos, né, ele vai descobrindo a mãozinha, o pezinho, fica brincando, né? Os sentidos, os movimentos, o andar. E aqui tem algo que é crucial nessa primeira fase, o sorriso. Também a gente nota que crianças, os bebezinhos, alguns têm mais facilidade de sorrir e outras têm uma aparência um pouco mais sisuda, mais séria, mais fechada, né? Pode-se trabalhar isso na criança? Logicamente. Se é um lar mais harmônico, se é um lar mais alegre, isso vai influenciar sim nesse, né, bebê, nesse ser humano, dele também aprender a sorrir, levar uma vida um pouco mais leve, né? Depois, na fase 2, que é o pré-operatório, de 2 a 7 anos de idade. E nessa fase aqui é que eu peço a vocês que lembrem do que a gente leu até os 7 anos na ótica espírita. Nessa fase de 2 a 7 anos, é a representação da realidade dos próprios pensamentos. É aquilo que eu tinha falado da fase dos porquês. A criancinha pergunta o porquê de tudo. O porquê de tudo. O porquê disso, o porquê daquilo. Eu lembro do meu filho, está aqui hoje. E ele deitava às vezes comigo. A gente às vezes deitado com a luz até apagada. Nós dois só no quarto. E ele ficava perguntando o porquê de tudo. E eu achava aquilo maravilhoso. Porque era a oportunidade que eu tinha de poder, de alguma maneira, levar para ele alguns conceitos morais. E muitas pessoas, às vezes, não aproveitam esses momentos. Eu não lembro exatamente, mas nós sempre tivemos, nós dois juntos, a oportunidade de passear junto, viajar junto e tomar água de coco junto na praia. Levava o caminhãozinho dele para ele brincar na areia. E esse momento em que era meu e dele, acabou se perpetuando. Hoje ele mora em Itumbiara, já formado, e a gente ainda faz isso. Um programa pai e filho. Vou para lá, a gente anda de caiaque, a gente joga uma sinuquinha, a gente vai comer pizza junto. E para mim esse momento é maravilhoso. Eu às vezes comento lá na casa espírita com os meus amigos a felicidade que é da gente poder olhar para um filho e ver que ele se transformou no ser humano que a gente sonhava ver. Não existe pagamento igual. Não existe. Quando você vê que um filho se transformou em alguém melhor do que você, é maravilhoso. Então essa fase dos 2 até os 7 anos de idade é essa fase de aproveitar o dos porquês das crianças. E olha o alerta dessa fase 2. Nessa fase ele adquire o egocentrismo. E olha a oportunidade de ouro que a gente tem de fazer o que recomenda a doutrina espírita, de detectar as más influências, as más tendências e poder corrigi-la. E muitas vezes a gente não faz isso. Às vezes até pelo contrário. Às vezes até instiga aquele comportamento. Na escola uma vez eu vi um pai do lado da filha, a filha mais ou menos de 7º, 8º ano, e o pai pegou na frente da diretora da escola. Ele pegou e falou: essa aqui é igual a mãe, não leva desaforo para casa. Ou seja, instigou uma má tendência. Precisa ver a cara da menina. Ela se sentiu respaldada em tudo aquilo que fazia.
Ela se sentiu assim, né? Que ela, agora eu recebi o laudo. Posso fazer, posso continuar. Além disso, nessa época, o senso de individualidade é muito intenso. É naquela fase também que fala tudo é meu. Não quer dividir aquilo que é dele, mas o que é do outro também é dele, né? Também é uma fase que se dá para trabalhar bastante. Vocês conseguiram perceber que essa fase de 2 a 7 anos, o quanto ela está em consonância com a ótica espírita? E depois a fase 3, o operatório completo, dos 7 aos 11 anos de idade. Ainda tem como trabalhar algumas coisas? Sim. Sim. Porque o ser humano pode mudar em qualquer época da vida. Mas, logicamente, se torna muito mais difícil quando não é trabalhado isso dos 2 aos 7 anos, segundo o PAG, é o pré-operatório. Fica muito mais difícil. Mas ainda, dos 7 aos 11 anos, tem algumas coisas aqui muito interessantes para a gente ver. Nessa fase, ele desenvolve a empatia. Ou seja, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas como que ele vai desenvolver essa empatia se ele não foi trabalhado lá na primeira infância? Então, é um trabalho que se faz. Nessa fase, ele se torna mais acessível a trabalhar isso nele, a empatia. Outra coisa, ele compreende melhor os conceitos morais, dos 7 aos 11 anos. Compreende melhor os conceitos morais. E compreende melhor também as normas sociais. Então, olha que interessante, gente, para trabalhar. Não seria tão bom se todo mundo tivesse esse conhecimento? Não seria tão bom se todo pai, toda mãe tivesse? Lá na escola eu escuto alguns colegas falar que, gente, a pessoa para ser pai, para ser mãe, tinha que fazer pedagogia primeiro. Seria muito bom. Aí tem hora que eu penso, nem precisava, bastava ir para o centro. Vamos estudar. Porque a doutrina espírita fala tudo isso, né? E depois a fase 4. A fase 4 é o operatório formal, a partir dos 11 anos de idade. Eu recordo da minha avó, quando fala que já foi embora o boi com a corda. Mas na realidade não é bem assim. Não é bem assim. O ser humano ele pode se modificar em qualquer época da vida, mas se torna realmente mais difícil quando passa do operatório completo, porque nessa fase, a capacidade cognitiva da criança já é muito parecida com a do adulto. Então se torna mais difícil tudo. Se torna mais difícil perdoar, se torna mais difícil desenvolver empatia, se torna mais difícil amar ao próximo, porque se não foi desenvolvido antes, vai ficar muito mais difícil. Porque como ele já está praticamente formado e o sistema cognitivo muito parecido com o do adulto, ele vai estar mais propício ao conhecimento técnico, desenvolvimento. E aqui é justamente quando o aluno pega ali do Fundamental 2, do 6º ano para frente, né? Mesmo diante de tudo isso que a gente falou, infelizmente, seja pela doutrina espírita, seja pelos grandes nomes que a gente foi citando aqui, dos estudiosos, infelizmente, a situação que se apresenta hoje, ela não é das mais animadoras. O materialismo ainda reina em nossos corações. A ambição desenfreada ainda pulsa muito forte na nossa sociedade. E nós vivenciamos um planeta em crise. Ou poderíamos até falar no plural, em crises. Porque a gente lembra, por exemplo, de crise econômica, o planeta passa por crise econômica, o planeta passa por crise social, o planeta passa por crise moral e passa até por crise intelectual. Até por crise intelectual. Certa vez eu li um estudo que saiu de uma jornalista chamada Irene Hernandes, da BBC News. Esse estudo é de 2020.
E ela fala de um estudo feito por um neurocientista chamado Michel Desmourget, que é do Instituto de Pesquisa Nacional de Saúde da França. Ele fala nesse estudo, essa matéria, por exemplo, relata o estudo dele, que até virou obra de um livro, que nós somos a primeira geração em que os jovens têm um QI menor do que dos pais. A primeira geração da história em que os jovens têm QI menor que o dos pais. Isso não é preocupante? É extremamente preocupante. Logicamente, gente, que isso não é regra geral. Não é regra geral. Mas é o que se apresenta nos estudos. E esse estudo não foi feito em um país só, não é só na França. Ele foi feito em 4 países. Ele foi feito na França, na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia e na Holanda. 5 países. Nossa, Tiago falou ali, se o estudo foi feito no Brasil, se fosse feito no Brasil, às vezes eles teriam dados mais alarmantes. E aí eu fiquei intrigado com esse estudo e eu fui ler um pouquinho, sabe? Foi procurar o livro e fui ler um pouquinho. E trouxe dados preocupantes de jovens com mais de 11 anos estão expostos a mais de 7 horas de tela, seja ela do celular, tablet ou videogame. Mais de 7 horas por dia com telas. Isso é média, quer dizer que alguns são muito mais, né, e outros são menos. Isso é extremamente preocupante, porque isso interfere no sistema cognitivo dos jovens. E daí a pesquisa. Certo. Agora eu vou falar de um outro autor. Alguém conhece esse autor? Professor William Damon. Esse autor, ele traz para a gente uma triste constatação. Ele é professor de educação e diretor do Centro de Pesquisa da Adolescência, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Está lá estudando, pesquisando sobre a adolescência desde 1997. Desde 1997. E o que ele nos traz? A frase é pesada. Ele fala o seguinte: afirma que nós estamos diante de gerações e gerações de jovens cínicos, egoístas e amorais. É pesado ouvir isso, né? Porque são os nossos jovens, que ele chama de cínicos, egoístas e amorais. Mas alguém tem coragem de questionar esse pesquisador? Fica difícil a gente questionar quando a gente olha o panorama geral. Fica difícil. E ele fala que isso se dá em virtude da não preocupação dos pais em uma educação pautada nos limites, na disciplina e na apresentação de desafios. Os nossos jovens hoje, boa parte deles nem sabe o que é desafio. Nós estamos tolhindo até a capacidade de sonhar dos nossos jovens. Até a capacidade de sonhar. Porque ele mal sonha, a gente vai dar. Então, acho que o William Damon tem uma certa razão naquilo que ele fala. E outro dado que eu percebi que é preocupante, que ele fala gerações e gerações de jovens. Significa que essas primeiras gerações hoje são pais, são mães, são tios, são educadores. Aí você imagina se esse povo não desenvolveu o senso moral? Como que vai educar? Não é preocupante isso? Então nós percebemos que nós vivemos num momento difícil, de crise de valores, resultando numa vida vazia, pautada no individualismo, no egoísmo. E note de novo que essas palavras vai muito de encontro com as ideias que nós apresentamos anteriormente. Bom, na questão 913 do Livro dos Espíritos,
já que nossa sociedade, né, está extremamente pautada no egoísmo, Allan Kardec pergunta, entre os vícios, qual podemos considerar o mais radical? E aí vem a resposta, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Mas e aí, qual que seria a saída então? Já que ele apresenta que os vícios é a causa de todas as chagas praticamente da humanidade, qual que seria a luz no fim do túnel? E aí o legal é que o Livro dos Espíritos, ele traz a pergunta, mas ele também traz soluções para a gente. E a solução ele apresenta na questão 916 e na questão 917 do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhadinha na 916, na 917. No primeiro 916, né? Ele fala o seguinte: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Vamos transformar essa pergunta do Allan Kardec para uma coisa bem simples para nós. O mundo moderno, pelo que a gente percebe, ele tem se tornado mais egoísta a cada dia. O individualismo mais pungente na sociedade a cada dia. Como é que a gente vai conseguir destruir ele então? Se aparentemente ele vem caminhando junto com a civilização. E aí a resposta, que não é tão animadora. Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Seria necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despidos do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Quer dizer que já está sendo preparado esse mundo de regeneração. E se a gente vai participar dele ou não, é uma outra questão. Sendo preparado, ele está. E aí, depois dessa questão 916, ele traz para a gente, então, a questão 917. Que ele vem com a pergunta mais objetiva ainda, porque Kardec parece que ele vai sempre fazendo, né, essas perguntas, até que ele se sinta satisfeito com relação à resposta dos espíritos superiores. E aí a pergunta o Kardec faz de maneira mais objetiva ainda: qual é o meio de destruir o egoísmo? Que meio que a gente pode fazer para destruir-se o egoísmo? E aí ele responde para nós: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, de que o homem ainda é muito próximo. Depois ele continua: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta. Novamente, a gente vê a contribuição da doutrina espírita para a regeneração, para a educação do nosso espírito. E aí também na questão 917, ele deixa claro para a gente, em nota do próprio Allan Kardec, que ele fala o seguinte: é preciso combatê-lo, ou seja, combater o egoísmo, como se fosse uma epidemia. Para isso, é preciso proceder à maneira dos médicos, remontando a origem. Que se procure, portanto,
em todas as partes da organização social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, evidentes ou ocultas, que induzem, mantêm e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. E aí, mais adiante, ele nos traz algo ainda mais objetivo. Lá na parte final, ele fala para a gente: o homem quer ser feliz. É algo que a gente deseja, que a gente almeja. Ele fala: o homem quer ser feliz. Esse sentimento faz parte da natureza. Por isso ele trabalha incessantemente para melhorar sua posição na terra. Procura as causas de seus males, a fim de remediá-los. Quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas, a que produz o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o despeito, dos quais ele mesmo é vítima a todo instante e que perturba todas as relações sociais, provocando desavenças, destruindo a confiança, obrigando-o a manter-se na defensiva. Enfim, a causa que faz de um amigo um inimigo, então ele compreenderá que esse vício é incompatível com a própria felicidade e acrescenta: incompatível, inclusive, com a sua própria segurança. Quanto mais tiver sofrido com isso, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Assim como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. E ele será induzido a isso pelo seu próprio interesse. A gente comentava esses dias na Casa Espírita, eu acho que até ontem a gente comentou isso na Casa Espírita, de que nem que seja por egoísmo, a gente vai querer combater o egoísmo. Porque a gente vai entender que se a gente não combatê-lo, não seremos felizes. Mas aí vem um dado preocupante, né? De que talvez a sociedade teria que passar por dificuldades extremas até a gente compreender que o egoísmo tem causado para a gente um mal tão intenso que a gente queira extirpá-lo da nossa vida, do nosso coração, da nossa sociedade. Então quer dizer que a gente vai passar por mudanças, passaremos por reformas, e toda reforma ela gera problemas. Pensa quando a gente está fazendo uma reforma na nossa casa. A gente é obrigado a demolir um pedacinho aqui, é obrigado a fazer mudanças que às vezes são desagradáveis para nós, gera perturbação, mas que é necessário para a gente morar em um lugar melhor, mais harmônico, né? E assim será esse período que nós estamos passando de transição para regeneração, né? Augusto Cury nos deixa também uma frase em um de seus livros. Ele fala que a humanidade sempre teve transtornos emocionais. Sempre teve na história da humanidade transtornos emocionais, mas nunca nos níveis e na intensidade que estamos assistindo hoje. Certa vez eu vi uma palestra na minha escola e o palestrante perguntou para os jovens se algum deles, em algum momento da vida, tinha pensado em tirar a própria vida. Gente, eu me assustei quando eu vi, me assustei. A quantidade de crianças e de adolescentes que levantaram as mãos. Eu imagino que os pais não têm nem ideia do que se passa na cabeça dos filhos nesses momentos de sofrimento, de conflito interno. Vocês não têm ideia da quantidade de jovens que se cortam nas escolas. E aí não vamos pensar a gente que é de família, que a gente, entre aspas, imagina que é desestruturadas, não. Não é. E isso é muito preocupante.
E talvez já seja aí o resultado de negligenciar a educação dele no período certo, de não ter formado bases morais necessárias naquele período que nós comentamos. Então, o mundo de regeneração, ele já está aí batendo na nossa porta, essa nova era. E a senha, para que a gente possa permanecer nele, está nas nossas mãos. Que senha é essa? A educação do nosso espírito. É através da educação do nosso espírito que a gente vai poder permanecer em uma terra regenerada, em uma nova terra. E caso a gente não participe, nós não teremos a quem culpar, a não ser nós mesmos. Grandes nomes da nossa história reencarnarão. Grandes nomes. No campo da política, na arte, nas religiões, na ciência, grandes nomes reencarnarão. Talvez até alguns já tenham encarnado. E também espíritos de outros orbes estão sendo convidados para nascer entre a gente. E muitos deles já estão aqui. Talvez como os nossos filhos, talvez como sobrinhos, e a gente ainda nem reconhece. Mas de qualquer forma, necessitam do nosso amparo, da nossa orientação, para que eles possam germinar, como a gente falou da semente, crescer e produzir os frutos. E nós não podemos esquecer da recomendação de Kardec, ou melhor, de Kardec não, do Espírito de Verdade, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. A partir daí, desse nosso estudo, eu espero que tenha ficado da maneira, mais simples e clara, da importância que tem a educação para a regeneração do nosso espírito e para que a gente possa participar desse mundo que a gente sonha de regeneração. Eu agradeço a presença e a paciência de cada um de vocês, um abraço sincero no coração e que Deus e Jesus nos abençoe. Obrigado.